Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jonas, no livro do profeta Jonas, capítulo de número 2. Jonas, capítulo 2. Em reverência à palavra do Senhor, à medida que você for achando, eu vou pedir para você se colocar de pé. Assim diz a palavra do Senhor. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha alma subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu até a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Vamos orar. Senhor, clamamos a Ti mais uma vez a Tua misericórdia e a Tua direção, e que o Teu Santo Espírito nos guie a Tua verdade e nos ajude a compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. O que é que você faz quando não há mais o que fazer? Quando todos os seus planos falharam? Quando todos os seus recursos fracassaram? Quando você chegou no fundo do poço e você não tem mais forças, o que é que você faz? Quando o desespero, a angústia, o sofrimento aparece, quando a dor, quando o choro e as lágrimas parecem ser a única coisa que nós vamos experimentar, o que é que você faz quando não há mais o que fazer? Quando não há mais saída, quando não há mais solução, quando não há mais esperança, o que é que você faz? Nós olhamos para Jonas hoje e vemos o que alguém em tais condições faz. Pelo menos alguém que serve ao Senhor. Jonas ora. Ele ora ao seu Deus. Jonas se lembra do seu Deus. Jonas clama ao seu Deus. E Jonas adora ao seu Deus. Mesmo no ventre do peixe, mesmo no fundo do poço. Eu queria refletir com vocês nessa noite sobre algumas lições que nós aprendemos com a oração de alguém que chegou lá, aonde nós não queremos estar, que alcançou o lugar do qual nós queremos fugir, que alcançou o fundo do poço.
E a primeira coisa que nós notamos sobre a oração de Jonas é que, como muitos estudiosos do livro de Jonas têm observado, é que a oração de Jonas não é, se ele vivesse em nossos dias, ele seria pego pelos direitos autorais. Porque a oração de Jonas, ela não é uma oração espontânea, não é uma oração da sua própria autoria. Alguns estudiosos vão apontar que a oração que Jonas está entregando ao seu Deus, nesse momento, é uma espécie de mosaico, onde cerca de 20 salmos diferentes estão sendo citados pelo profeta, através dos quais ele expressa as palavras do seu coração por meio das palavras do saltério. Quase todas as palavras que Jonas está utilizando em sua oração provém do livro de Salmos, provém do saltério, provém de textos específicos, de salmos específicos, e aí depois você pode fazer um estudo para se aprofundar o contexto de cada citação que Jonas faz aqui, e você vai ser muito abençoado. Nós não faremos isso nessa noite por causa do nosso tempo, mas fica aí o desafio para você fazer na sua casa. Mas é interessante nós notarmos que Jonas, diante de um momento de angústia, não está usando as palavras do seu coração confuso para orar ao seu Deus. Nós vivemos numa época onde achamos que a espontaneidade reflete um tipo de espiritualidade superior, ou de espiritualidade mais íntima com Deus. E nós percebemos o profeta de Deus agora, no momento de profunda angústia, no momento de profundo terror para a sua alma, e ele não está fazendo uma oração espontânea do seu coração, ele está orando a palavra de Deus, ele está repetindo, ele está usando a própria palavra de Deus para orar a Deus. A linguagem, isso é muito interessante, a linguagem do coração de Jonas, nesse momento, flui da própria Escritura. No seu momento de maior angústia, Jonas encontra nas palavras dos salmos uma linguagem para expressar a sua própria oração. Talvez você já tenha passado por essa experiência também. Talvez em algum momento você estava tão angustiado que você não tinha nem forças para orar. E você abriu a sua palavra, e você leu o salmo, e parecia que aquele salmo expressava tão bem os seus sentimentos, expressava tão bem o que o seu coração estava dizendo, expressava tão bem o mais profundo do seu ser. E é por isso que nós amamos o livro de Salmos, porque nós encontramos ali orações sinceras, orações de pessoas como eu, nos meus momentos de angústias, orações como as suas, em nossos momentos mais difíceis, ou em nossos momentos mais alegres. E muitas das vezes os salmos expressam em uma linguagem aquilo que o nosso coração naquele momento não encontra palavras para expressar. E é o que Jonas faz nesse tempo de angústia, e é o que nós vemos reiteradamente na palavra de Deus. Sabe quem mais faz isso também? O nosso Senhor Jesus. Lembram de Jesus na cruz? Qual a oração que ele faz? Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está citando o Salmo 22. Jesus está orando a palavra de Deus. Mas como Jonas é capaz de fazer isso? Jonas, ele se apropriou da linguagem bíblica. Porque provavelmente Jonas estava tão imerso na realidade da palavra de Deus, especialmente através das liturgias do templo, aonde as escrituras eram lidas, eram cantadas, eram lidas em voz alta, como nós fazemos aqui, aonde as pessoas decoravam, cantavam a palavra de Deus enquanto iam até o templo, os famosos salmos de peregrinação. As escrituras estavam no centro da adoração coletiva de Israel. Jonas provavelmente cresceu ouvindo a palavra de Deus. Jonas provavelmente cresceu cantando a palavra de Deus. Jonas provavelmente cresceu vendo
a igreja, o povo de Israel naquele momento, louvando ao Senhor, usando a palavra do próprio Deus revelada. De tal forma que a adoração pública de Israel moldou a devoção particular de Jonas. Porque esse era o objetivo. Que quando Israel se reunisse para adorar ao Senhor publicamente, eles fossem moldados na sua vida e na sua espiritualidade, de tal forma que aquela palavra sendo repetida, cantada, ensinada, encucada na cabeça do povo, ela então pudesse moldar o coração do povo de Deus. Isso é uma realidade para nós também, meus irmãos. A nossa participação no culto público molda a nossa adoração particular. Não é à toa que nós buscamos ter uma liturgia onde nós lemos a palavra de Deus, cantamos a palavra de Deus, oramos a palavra de Deus, pregamos a palavra de Deus, porque nós queremos que você saia daqui encharcado da palavra de Deus. Porque ela é o centro da nossa reunião, da nossa devoção, do nosso culto, daquilo que nós fazemos. A palavra está no centro. E nós, como Jonas, também devemos aprender a nos apropriar da palavra de Deus para aprendermos a orar. Há um livro escrito por um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, chamado Orando com os Salmos. Recomendo que depois você possa fazer essa leitura. Um livro bem pequenininho, devocional. E lá, Bonhoeffer nos ensina a olhar para a palavra de Deus e aprender a orar, não somente orar com a palavra de Deus, mas orar a palavra de Deus. Como nós podemos nos apropriar das palavras do Senhor. E ele usa algo muito interessante, que assim como nós, como crianças, aprendemos a falar, repetindo as palavras dos nossos pais, nós também aprendemos a falar a linguagem celestial, a falar com Deus, repetindo as palavras do nosso Deus, de tal forma que a nossa oração passa a estar cheia, fluindo, refletindo, ecoando a própria palavra de Deus. E muitas das vezes, especialmente em momentos de sofrimento, quando o nosso coração não consegue encontrar palavras para expressar a sua dor, para expressar a sua oração, ele encontrará na palavra de Deus uma linguagem que é capaz de se expressar. Uma linguagem que coloca para fora aquilo que o seu coração angustiado não consegue dizer. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos também estar imersos na palavra. Se você deseja orar como Jonas, Jonas não está apenas citando um monte de salmos aleatoriamente. Jonas está usando a palavra de Deus para fazer a sua oração, para expressar a sua oração, para expressar o seu sentimento. Quanto mais nós nos alimentamos da palavra, mais cheios da palavra nós estaremos, mais as nossas orações refletirão a palavra de Deus. Talvez você já tenha conhecido alguém que ora e parece que enquanto ele ora você fala assim, caramba, parece que eu estou ouvindo a Bíblia. Porque provavelmente essa pessoa foi tão impactada pela palavra de Deus, ele está tão cheio da palavra de Deus, que é impossível que as suas palavras não reflitam a própria Escritura. Alguns diziam que John Bunyan, por exemplo, um teólogo puritano, pastor puritano, que escreveu um dos livros mais famosos de todos os tempos, O Peregrino, diziam dele que a Bíblia estava em seu sangue, de forma que se alguém o ferisse, ele sangraria a Bíblia. Você veria as palavras da Bíblia no seu sangue. Olha que coisa bonita. Era alguém que estava tão próximo do livro que ele dizia crer e amar, que esse livro o impactou profundamente. Vocês já viram aí nas redes sociais um comediante fazendo uma crítica, um comediante ateu fazendo uma crítica daqueles que dizem assim, esse livro é meu tudo, esse livro é minha vida, é o meu maior tesouro, esse livro revela as maiores verdades de Deus, esse livro ele mostra pra gente tudo que a gente precisa conhecer sobre a salvação, esse livro é impressionante, eu amo esse livro de todo o meu coração. E aí o cara pergunta, e você já leu esse livro? Ele falou, não dá, né? É muito grande. Mas esse livro não é tudo para você?
Não é nele que nós não cremos que nesse livro estão as palavras de vida. Nós não cremos que nesse livro nós temos a revelação de Deus. Nós não cremos que nesse livro está a revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que por meio daquelas palavras contidas nesse livro, a vida é eterna. Eu te pergunto, quanto você tem lido a sua Bíblia? Se você de fato crê nisso, se aqui estão as verdades mais preciosas do mundo, se você declara isso, quanto tempo você tem dedicado à palavra de Deus durante a sua semana? Às vezes os nossos atos contradizem as nossas crenças e as nossas confissões. Mas se nós desejamos aprender a orar e a expressar a nossa oração, nós precisamos ter contato com a palavra de Deus. Se nós desejamos ter um coração como um de Jonas, que mesmo no meio da sua angústia, mesmo depois de toda a sua resignação, de toda a dureza do seu coração, é na palavra do Senhor que ele encontra as palavras para expressar o que estava no seu coração, para expressar a linguagem da sua angústia. Ele ecoa a palavra de Deus. E nós somos chamados para isso também, para ecoar a palavra de Deus, para amar essa palavra, para ter contato com ela, de tal forma que a nossa oração e a nossa fala seja impactada por ela. Você já caminhou provavelmente com alguém que você está tão próximo dessa pessoa e essa pessoa te influencia, que quando você vê, você está usando as mesmas gírias, usando o mesmo jeito de falar, usando as mesmas palavras, você nem percebe, mas você está caminhando tanto com aquela pessoa que ela está te influenciando até no seu jeito de falar. A gente vê isso entre pais e filhos, né? Quando você conhece um filho, depois você conhece o pai, você fala assim, caramba, seu jeito é o jeito do seu pai, você fala igual a ele, seu trejeito, sua voz, sua maneira de se expressar. Porque nós somos moldados, nós somos influenciados por aquilo que nós temos contato diário. Assim também é com a palavra de Deus. Quanto mais contato nós temos com ela, mais influenciados por ela nós seremos, mais transformados por elas nós seremos. E nós vemos isso na oração de Jonas. Mas é muito interessante que não somente isso nós aprendemos nessa história. Nós notamos que Jonas percebe a bênção de Deus disfarçada na catástrofe que ele estava vivendo. No ventre do peixe, Jonas percebeu que aquela criatura que Deus havia enviado era uma bênção disfarçada de catástrofe. Deus orquestrou uma circunstância na história de tal forma a ensinar a Jonas algo que ele precisava desesperadamente saber. Aquele peixe, aquela situação, aquela circunstância, era o que Deus usaria para mostrar a Jonas algo que ele precisava desesperadamente saber. Aquilo que o profeta que estava fugindo do seu Deus precisava conhecer urgentemente. E é interessante que o capítulo 2, ele encerra uma espiral descendente que nós falamos na semana passada. Não sei se você vai se lembrar, que Jonas, ele está o tempo todo descendo. Cada vez mais ele está descendo. Jonas, no capítulo 1, ele desce para a cidade de Jope, depois ele desce para o navio, depois ele desce às partes mais baixas desse navio, depois ele desce ao mar, depois ele desce ao ventre do peixe, depois ele desce ao Sheol e até mesmo até os fundamentos dos montes. Ou seja, Jonas chegou no fundo do poço. Jonas chegou no fundo do poço. E toda a linguagem da sua oração, nos primeiros versos, aponta para isso, quando ele diz que ele foi lançado nas profundezas, que ele estava no abismo, que ele foi lançado no coração dos mares e correntes passavam por cima dele, que ele foi excluído da presença de Deus, que algas se enrolaram na sua cabeça. Toda a expressão de Jonas é para mostrar o quão baixo ele chegou. Toda essa linguagem metafórica
mas que não é tão metafórica assim, porque Jonas de fato estava no mar, porque Jonas de fato foi lançado nas profundezas, porque Jonas de fato experimentou ondas passando sobre a sua vida, porque Jonas de fato encarou a morte e sentiu-se apartado da presença de Deus. Mas toda essa linguagem demonstra o quão baixo Jonas chegou, o quanto ele desceu na sua tentativa de fugir de Deus, o que levou a uma situação de extremo desespero e angústia. Mas é somente quando Jonas chega lá, no fundo do poço, finalmente despojado do seu orgulho e da sua autossuficiência, é que a sua libertação e o seu resgate se torna possível. É somente quando Jonas está no fundo do poço, agora despido de toda a sua arrogância, agora humilhado, quebrado, sem esperança. É nesse lugar que Deus começa a tratar o seu profeta. E muitas das vezes é nesse lugar que Deus irá tratar o nosso coração também. É por isso que aquele peixe é uma bênção disfarçada de catástrofe. Porque é somente lá, no fundo do ventre do peixe, onde Jonas se encontra humilhado, onde Jonas se encontra destroçado, é que ele realmente pode experimentar a graça de Deus na sua vida e a misericórdia do seu Deus. E muitas das vezes é nesse lugar que nós vamos experimentar a graça de Deus também. É somente quando nós chegamos lá, quando tudo desmorona, quando os nossos esquemas, quando os nossos recursos falham, que nós podemos aprender como depender de Deus completamente. É só quando não há outra opção que Deus irá tratar o nosso coração. Jonas aprendeu que o caminho para cima primeiro era para baixo, e que é no fundo do poço que nós encontramos o lugar onde habitualmente aprendemos os maiores segredos sobre a graça de Deus. Quando nós estamos no fundo do poço. Em muitos momentos, o nosso sofrimento será o instrumento, o bisturi usado por Deus em nosso processo de restauração e de nos salvar de nós mesmos. C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, em seu livro sobre o problema do sofrimento, ele diz que Deus sussurra a nós em nossos prazeres, mas Ele grita em meio à nossa dor. Para Lewis, o sofrimento é o megafone de Deus que Ele usa para nos despertar, para nos acordar, para nos sacudir, para nos fazer ouvir a sua voz mais claramente. Muitas das vezes, meus irmãos, para Deus nos curar, Ele precisará nos ferir. E para nos restaurar, Ele precisará nos quebrar. Às vezes, para tratar o nosso problema, Deus precisará nos quebrar. Ele precisará nos ferir. Mas não é uma ferida para a morte. É como um cirurgião, que ele vai te rasgar, mas para te curar. Só que o bisturi que Deus usa alcança profundo na nossa alma. Agostinho de Hipona, em seu famoso texto das Confissões, ele diz uma frase muito bonita:
feriste-me com a tua palavra, e desde então eu te amei. E esse é o sentimento que muitos de nós, às vezes, experimentamos. A primeira palavra nos fere, ela nos dá um golpe certeiro, um golpe que nos deixa sem ar, um golpe que nos faz nos ajoelharmos e perceber a nossa insuficiência, a nossa fraqueza, a nossa incapacidade. E é só quando nós estamos lá é que nós realmente podemos ser restaurados. Eu já falei aqui outras vezes da ilustração também belíssima usada por C.S. Lewis em um dos seus livros das Crônicas de Nárnia, Príncipe Caspian, onde um dos personagens, Eustáquio, ele se torna um dragão ao mexer em um tesouro que ele não deveria. E a sua cobiça o leva a se tornar um dragão. Um dragão, na literatura, é sempre uma imagem de uma serpente, né? Uma serpente voadora que cobiça, a ganância, né? Está sempre ligado à ganância, à avareza, ao acúmulo. O Eustáquio, ele vê um tesouro, e quando ele toca nesse tesouro, ele é amaldiçoado e se torna um dragão. E Lewis descreve que ele tenta tirar essas escamas com suas próprias unhas, mas ele não consegue. Toda hora ele vai tirando, como uma cobra tirando a sua pele, e ele vai tirando, mas nunca sai, ele nunca deixa de ser dragão, ele não consegue se destransformar em dragão, até que ele encontra Aslan, o leão, que é a representação de Cristo. E Aslan manda ele se deitar de costas. E Aslan então encrava as suas unhas nas costas do dragão. E o Eustáquio diz assim: parecia que eu ia morrer, era uma dor insuportável, parecia que a garra dele tinha encostado na minha alma, no meu coração. Mas depois daquela dor, eu deixei de ser dragão. Fui transformado de volta em um menino. Mas primeiro eu precisei ser ferido. E essa ferida tocou na minha alma. Mas então eu fui transformado. Muitas das vezes Deus irá fazer isso conosco, meus irmãos. O profeta Oséias diz para nós: venham, vamos ao Senhor. Ele nos feriu, mas Ele lá irá nos curar. Deus estava curando Jonas por meio do sofrimento. Às vezes, meus irmãos, pode parecer que Deus está nos matando, mas na verdade Ele está nos salvando. Para ganhar a vida, nós precisamos perdê-la. E Jonas estava aprendendo isso. Jonas estava aprendendo que é somente quando nós perdemos que nós ganhamos. Que é somente quando nós nos humilhamos que nós podemos ser levantados. Parecia que Deus estava tentando matar Jonas, mas na verdade Deus estava livrando Jonas do mar, e livrando Jonas de um lugar ainda mais tempestuoso e mais agitado, o próprio coração do profeta. Deus estava livrando Jonas de si mesmo. E Ele estava usando toda aquela situação para despertar o seu profeta. E muitas das vezes é assim em nossas vidas, meus irmãos. Muitas das vezes Deus irá usar o nosso sofrimento para nos ferir, mas por meio dessa ferida é que nós seremos salvos, é que nós seremos resgatados, é que nós seremos transformados. E foi no meio da sua dor que Jonas começou a compreender a graça de Deus. Graça essa que Jonas queria negar aos outros. Graça essa que Jonas não queria que fosse derramada sobre os ninivitas. Mas que agora o próprio Jonas se descobre extremamente necessitado dela, porque ele está humilhado. E agora ele é capaz de perceber o quanto eu preciso da graça desse Deus. O quanto eu preciso desse Deus. E é justamente aí que Jonas começa a mudar. Não é o sofrimento em si que transforma Jonas,
mas é a graça de Deus. E nós percebemos isso justamente na oração. É quando Jonas se dispõe a orar em meio ao seu sofrimento, que Deus começa a trabalhar no coração do profeta. É quando Jonas reconhece a sua necessidade da palavra muito empregada no Antigo Testamento, chamada Hesed, que aponta para essa graça, para esse amor inabalável de Deus, para esse amor que se representa na aliança de Deus pelo seu povo, esse amor que não nos abandona, essa graça que nós não somos capazes de merecer. Jonas se reconhece necessitado dessa graça. E só é capaz de receber a graça quem reconhece que precisa dela. É impossível experimentarmos a graça de Deus se nós achamos que nós não precisamos dela. E é por isso que às vezes Deus vai nos humilhar, para que a gente perceba o quão necessitado da graça nós somos. Mas nós vivemos numa era em que existem obstáculos que nos atrapalham a perceber e a receber essa graça, perceber a necessidade que nós temos dessa graça. Tim Keller, ele fala sobre 2 desses obstáculos na nossa sociedade. O primeiro obstáculo ele vai chamar de triunfo da terapêutica. O que isso significa? Nas palavras de Keller, ele vai dizer que nós somos ensinados que o nosso problema é falta de autoestima, que vivemos sentindo excesso de vergonha e autoincriminação. Além disso, nos é dito que todos os padrões morais são socialmente construídos e relativos, de modo que ninguém tem o direito de fazer se sentir culpado. Cada um deve determinar o certo e errado por si mesmo. Em uma sociedade dominada por tais crenças, a mensagem persistente da Bíblia de que somos pecadores, culpados, é vista como opressora, se não má e perigosa. E essas temáticas culturais modernas tornam a oferta da graça desnecessária e até mesmo insultuosa. A nossa sociedade não nos reconhece como pecadores. O seu problema não é que você é um pecador miserável, desesperado da graça de Deus. O seu problema é que você tem autoestima baixa. O seu problema é que alguém falou para você que você é um pecador, e isso te gera culpa e te gera vergonha. Você precisa se libertar disso. Isso é opressivo para você. O seu problema é que você está acreditando em padrões de moral que outras pessoas inventaram. O seu problema é que você precisa fazer o que dá na sua telha. Nós vivemos nessa era que você se reconhecer como um pecador é um insulto. Pecador? Eu não. Não. Eu sou uma boa pessoa. Eu sou uma boa pessoa. Eu não preciso de alguém para me salvar. Eu não preciso de um herói. Não. E essas temáticas culturais nos fazem perceber que a oferta da graça é desnecessária. Se o nosso problema não é pecado, se o nosso problema não é que nós somos pecadores, separados do Deus vivo, e que por conta disso nós sofremos todo tipo de efeitos desse pecado em nossa vida, em várias esferas da nossa vida, se o seu problema não é esse, então você não precisa da morte de Jesus. Talvez você precise de um psicólogo, talvez você precise de um terapeuta, talvez você precise de, um assistente social. Mas se nós não nos enxergamos como pecadores, a oferta do perdão por meio da morte de Cristo não fará nenhum sentido para nós. Esse é um dos obstáculos que nós temos.
em nossa sociedade. Um outro obstáculo que o Keller vai dizer é que é a ideia de que nós achamos que nós podemos consertar as coisas. Nós podemos dar um jeito. E essa mentalidade não nos permite reconhecer a nossa impotência espiritual. Nós não somos capazes de dar um jeito na nossa situação. Você não é capaz de salvar a si mesmo. Você não é capaz de acertar suas contas com Deus. A doutrina da graça só nos tocará profundamente se nós reconhecermos que nós não podemos salvar a nós mesmos. A graça só se revelará graciosa para nós quando nós temos a consciência de que o nosso problema é muito maior do que nós pensávamos. Como o próprio Keller diz, que nós somos muito mais pecadores do que nós imaginávamos, mas que em Cristo nós somos muito mais amados do que nós jamais poderíamos imaginar. Isso é graça. E esse é um dos motivos, meus irmãos, por qual muitas das vezes nós não encontramos graça nos pontos altos da nossa vida, mas sim nos vales, nos abismos, nas profundezas. Porque o coração humano não aprenderá sobre a sua pecaminosidade, sobre a sua impotência, só de ouvir que ele é pecador. Ele precisará ser mostrado. Isso precisará ser revelado a ele, muitas das vezes por meio de experiências difíceis. Nenhum ser humano acreditará numa graça tão gratuita, a menos que essa graça se torne a sua única esperança. E é por isso que às vezes Deus vai te permitir passar pelo vale, para que a sua única esperança repouse nele, para que você seja despido de todas as suas falsas convicções e noções de moralidade, de autossuficiência, de autojustiça, porque vai ser nesse lugar que Deus vai nos mostrar que é dele que nós precisamos e que somente ele pode nos transformar. É isso que Jonas estava aprendendo, é isso que Jonas começa a aprender, porque nós olhamos, inclusive na sua linguagem, que a sorte de Jonas começa a mudar quando ele olha para o templo na sua oração. E é engraçado Jonas falar sobre o templo aqui, né? Ele está afundando, mas Jonas se sente excluído. O desejo dele é voltar a ver o templo. No verso 4 ele vai dizer, no verso 7 ele vai falar que a oração dele subiu até o santo templo. E essa linguagem não está aí à toa. Não está aí à toa. Porque o templo, na antiga aliança, era o local da habitação de Deus. Era onde Deus estava presente no meio do seu povo de maneira especial. Era lá onde a presença de Deus estava. Jonas, ele está olhando para o templo, porque ele sabe que é de lá que virá o seu socorro. Lembra da linguagem do Salmo 121? Eleva os olhos para o monte. Que monte é esse que os meus olhos são elevados? O Monte Sião, onde está o templo de Deus, onde está a presença de Deus. E esse é o lugar para onde Jonas está se voltando. Olha que interessante. Jonas estava fugindo da presença de Deus, gente. Vocês lembram como é que Jonas chegou até aqui? Ele estava fugindo da presença de Deus. Mas agora, a visão de Jonas foi recalibrada para o lugar onde Deus está. Jonas não está mais fugindo. Jonas estava indo em direção a Deus. E agora só ele, Deus, não tem mais ninguém. Jonas está somente na presença de Deus. Ele se volta para o lugar onde Deus está presente, especialmente entre o seu povo. Mas o templo não era apenas o lugar da habitação de Deus. O templo também era o lugar onde a misericórdia de Deus se tornava disponível ao seu povo por meio dos meios de graça que Deus havia disponibilizado. O templo
é o local onde os pecados são perdoados, aonde o sangue é derramado, aonde a nossa dívida é apagada. Jonas se volta para o seu Deus, e Deus o recebe de braços abertos no seu templo, porque lá o pecado é perdoado. Mas isso tem um custo. O perdão do pecado tem um custo, e é o que o sacrifício que era ofertado no templo nos lembra, que para que nós possamos estar na presença de Deus, para que o nosso perdão seja assegurado, alguém precisa morrer, sangue precisa ser derramado. Esse perdão tem um custo, e Jonas está olhando para o templo, olhando para os sacrifícios, olhando para a misericórdia de Deus, o Deus que ele estava tentando fugir. E esse é um retrato perfeito do Evangelho, meus irmãos, ao qual nem Jonas, nem nenhum israelita poderia entender perfeitamente naquela época, porque todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento era uma sombra, ele apontava para um sacrifício superior, o sacrifício de Cristo Jesus como nosso Cordeiro. E essa é a realidade, meus irmãos, do qual cada um de nós somos participantes, somos pecadores, incapazes de salvar a nós mesmos, e a salvação tem um alto custo. Mas tudo isso está disponível a nós, pela mais pura graça de Deus. Essa é a verdade que Jonas necessitava desesperadamente reconhecer, e que nós precisamos desesperadamente reconhecer todos os dias da nossa vida. Somos pecadores, somos miseráveis, somos incapazes, estamos condenados. Mas Deus é misericordioso e nos perdoa, e Ele enviou um cordeiro para morrer em nosso lugar, para que o nosso pecado seja apagado, perdoado, para que sejamos limpos, purificados e possamos estar em sua presença. Deus nos provê um cordeiro, Deus nos provê salvação. Jonas está descobrindo que a sua salvação e a de qualquer outra pessoa pertence somente ao Senhor. É o que ele afirma no final da sua oração: ao Senhor pertence a salvação, e somente ao Senhor. Se alguém é salvo, é totalmente pela ação de Deus, como a história de Jonas nos mostra. A única coisa que Jonas contribui para a sua salvação é com o seu pecado, se afastando da presença de Deus cada vez mais. Mas Deus encontra Jonas, Deus não deixa de ir atrás de Jonas, Deus vai em direção a Jonas. A misericórdia de Deus o persegue. Jonas tenta fugir, mas a misericórdia de Deus é mais rápida. Jonas tenta se afastar, mas a bondade de Deus não deixa ele ir. Não há lugar longe o suficiente no qual a graça de Deus não possa nos alcançar. Não há fundo do poço onde Deus não possa nos tirar. Não há sofrimento ou angústia na qual Deus não possa nos encontrar e estender a sua mão para nos resgatar e nos transformar. O que a história de Jonas nos diz. Não há poço tão fundo aonde a misericórdia de Deus não possa estar presente para nos salvar, nos resgatar, nos transformar. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Isso é o que o Evangelho nos revela. E enquanto nós não entendermos isso, meus irmãos, a graça de Deus não irá nos impressionar. Enquanto você não entender
que você não é capaz de salvar a si mesmo. Enquanto você não entender a profundidade do nosso pecado, nós não reconheceremos o quanto nós precisamos da graça de Deus. E Jonas estava aprendendo isso. E nós precisamos aprender isso também. É lá no mais profundo do abismo, aonde Jonas está aprendendo que ele não tem mais nada no qual ele possa confiar, senão o próprio Deus. Porque literalmente ele não tinha mais nada para confiar. Deus despiu Jonas de tudo para que ele fosse levado a confiar somente em Deus para a sua salvação. Mas aí no último ponto, que nos prepara para o sermão da semana que vem, que é o objetivo dessa salvação. E é algo muito interessante. No ventre do peixe, Jonas, ele tem uma experiência de morte e de ressurreição. Se literal ou não, a gente não sabe. Alguns debatem se Jonas morreu, se não morreu. Mas há uma experiência ali. Toda a construção da oração, ela é muito bonita. No hebraico, ela é feita num esquema de quiasmo, como era chamada a oração. Esse tipo de construção de poesia, no qual as frases elas vão se conectando até chegar a um meio onde a mensagem central quer ser indicada ali. O que está no centro da oração de Jonas é justamente o fato de que ele chegou no mais profundo abismo e Deus é quem o levantou. Ou seja, ele teve uma experiência de morte, uma experiência de ressurreição, de transformação. Mas o fato é que Jonas não sairia o mesmo do ventre do peixe. Embora ele ainda precisasse aprender mais algumas coisas sobre a graça de Deus, como a gente vai ver no capítulo 4. Mas Jonas deixa de ser um profeta fujão para ser um adorador do Senhor. E esse é o objetivo da salvação. Uma vez que fomos salvos por meio do sacrifício de Cristo, nós devemos honrá-lo com uma adoração sacrificial. Esse é o resultado da ação de Deus na vida de Jonas. Deve ser o resultado da ação de Deus na nossa vida também. A salvação deve nos conduzir à adoração. Deus não salvou Jonas para que ele pudesse ser um missionário. Sabia disso? Deus salvou Jonas para que ele pudesse ser um adorador. Assim como Deus salvou você para que você seja um adorador. Somente após ser um adorador é que Jonas pode ser um missionário. Porque tudo está subordinado à adoração, inclusive missões. Nós, meus irmãos, evangelizamos, nós fazemos missões, não porque as missões são importantes em última instância. Nós fazemos missões porque Deus está buscando adoradores ao redor de todo mundo. Nós enviamos pessoas para aldeias distantes, para lugares afastados, para países perseguidos, porque existem pessoas que não estão adorando a Deus. É para isso que nós fazemos missão. É por isso que nós evangelizamos. Nós não evangelizamos em primeiro lugar por causa das pessoas que nós queremos alcançar. Nós evangelizamos em primeiro lugar porque nós queremos ver o nome de Deus sendo adorado em toda a terra. E isso será feito quando pecadores se converterem dos seus maus caminhos, dos seus ídolos, e adorarem ao Senhor. O objetivo da salvação é a adoração. John Piper tem um livro chamado Alegrem-se os Povos, onde ele afirma que missões existem porque não há adoração. Nós fazemos missões porque existem lugares onde não existe adoração a Deus. E Piper afirma que a adoração é o combustível e a meta das missões. Nós só podemos verdadeiramente
queimar por missões quando nós somos adoradores verdadeiros e nós desejamos que mais pessoas se juntem a nós para adorar ao único Deus verdadeiro. É por isso que antes de ser um missionário, Jonas precisa ser um adorador. E é o que está acontecendo agora. Jonas está adorando ao seu Deus. Antes de Deus enviá-lo como missionário a Nínive mais uma vez, Jonas precisa aprender a adorar o seu Senhor. Não existe missão sem adoração. Enquanto Jonas não fosse um adorador, ele seria incapaz de ser um missionário. E assim também é conosco, meus irmãos. Enquanto nós não estivermos tomados por uma adoração grata ao Deus que nos salvou, que nos resgatou por sua graça, seremos incapazes de compartilhar o Evangelho com os outros. Sabe por que muitas das vezes nós temos dificuldade de evangelizar? Porque nós não adoramos a Deus como deveríamos adorar. Porque nós não estamos tomados por um profundo maravilhamento pela graça de Deus, tão grande, que isso não nos permite ficar calado diante daqueles que não conhecem o Senhor e ainda não estão adorando o Senhor. Sabe por que nós não temos mais pessoas hoje ardendo por missões? Desejando abandonar sua vida para ir para lugares distantes, se dedicar para pegar o Evangelho para pessoas que ele nem sabe se vão receber. Sabe por que a gente não vê mais isso no nosso meio? Talvez porque estejamos falhando na adoração. Talvez porque estejamos falhando na adoração. E enquanto nós não formos verdadeiros adoradores, nós não desejaremos ver mais gente se juntando a nós para adorar a esse Deus tão grandioso e tão maravilhoso. Antes de levarmos esse Evangelho para outras pessoas, nós precisamos ser impactados por ele, transformados por ele. É o que Deus estava fazendo em Jonas agora. É o que Ele deseja fazer em nós, meus irmãos. Deus deseja transformar cada um de nós em verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E às vezes, para que isso aconteça, Deus vai precisar apertar um pouco. Deus vai precisar nos desmamar desse mundo. E é o que o sofrimento muitas vezes vai gerar em nós. Ele nos desmama desse mundo, nos desapega, nos mostra a nossa insuficiência, nos mostra a nossa incapacidade, nos revela o nosso pecado e o quanto nós precisamos de Deus. E que você confie em Jesus, meus irmãos, porque é somente dele que nós precisamos. É somente de Cristo que nós precisamos. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero especialmente orar por você, que talvez esteja passando por um momento semelhante ao de Jonas, de sofrimento, de angústia, de dor, e talvez você não esteja entendendo os porquês de Deus. Talvez Deus esteja trabalhando justamente para te mostrar o quanto nós precisamos depender dele. E quanto nós precisamos confiar somente nele. Que Deus nos dê graça. Senhor, nós nos prostramos diante da tua presença em adoração a ti, Senhor, porque não há Deus que seja semelhante ao nosso Deus. Só tu és o Deus verdadeiro, que não desiste de nós. O Senhor nos encontra onde nós estamos, e o Senhor nos restaura com a sua graça. Senhor, nos ajude a aprender a nossa dependência de ti, sem que precisemos experimentar o sofrimento em nossas vidas.
Mas, Senhor, se for necessário, que o Senhor abra os nossos olhos e trabalhe em nossos corações, para que por meio da dor nós possamos aprender a confiar somente em Ti. Senhor, se há alguém nessa noite sofrendo, passando por um vale, lutas, angústias, que a Tua graça o encontre nessa noite, Pai. E que o Senhor se revele soberano, como se revelou a Jonas. E que a Tua graça nos constranja, que a Tua graça nos quebre, mas que a Tua graça nos cure, nos liberte de nós mesmos, da nossa autossuficiência, do nosso pensamento de que nós podemos resolver, de que nós somos capazes, de que nós podemos. Livra-nos do nosso orgulho, livra-nos da nossa arrogância, livra-nos da nossa vaidade, fere-nos, Senhor, e sara-nos, para que possamos depender somente de Ti, ó Deus. Para que lá no fundo do poço nós possamos descobrir que o Senhor é tudo o que nós precisamos, porque o Senhor é tudo o que nós temos. Trabalhe em nossos corações, Senhor. Fere-nos com a Tua palavra e restaura-nos com a tua graça, com a Tua misericórdia. Rasga o nosso coração, Senhor, para que possamos ver quem nós realmente somos e o quão desesperadamente necessitados da Sua graça nós somos. E restaura-nos, fazendo de nós verdadeiros adoradores, Deus, para que possamos viver para a Tua glória, para anunciar essa tão grandiosa graça. Que a Tua bondade e a Sua misericórdia sejam derramadas sobre as nossas vidas e que nós possamos, ó Deus, nos entregar plenamente ao Senhor. Use os meios que lhe são necessários, Deus, para que nós não sejamos entregues à própria mentira do nosso coração, à dureza do nosso pecado, mas para que nós possamos ser transformados à imagem de Cristo Jesus, que por meio do sofrimento aprendeu a obediência, e que nós, como seu Filho, sejamos aperfeiçoados à imagem dele, à medida em que também experimentamos o sofrimento em nossa vida, Pai. Nos dê fé e capacidade de receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos dar e continuar confiando na bondade e no amor de um Deus que deseja nos salvar do pecado, mas deseja nos salvar de nós mesmos, da nossa ilusão, do nosso coração, dos nossos desejos. Salva-nos, Senhor, porque ao Senhor pertence a salvação. Somente ao Senhor e a ninguém mais. E o Senhor é o nosso Salvador. Nós declaramos a nossa dependência de Ti nessa noite, Pai. Louvado seja o nosso Senhor. Amém.